esteja com você. Bem-vindo a mais uma aula de matemática no nosso canal. Hoje estaremos estudando sobre racionalização de denominadores. E na aula de hoje nós iremos resolver alguns exercícios. E eu quero te convidar a me acompanhar na resolução desses exercícios. Vamos lá? Olha só aqui a nossa primeira questão. Diz o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das expressões. Bom, pessoal, como nós sabemos, racionalizar um denominador, a ideia é eliminar o radical do denominador. Então, para isso, nós precisamos multiplicar toda a fração pelo fator racionalizante, que no caso aqui é o raiz de 10. Então, vai ficar aqui raiz de 10 sobre raiz de 10. Agora, só apagar esse igual aqui, fazer uma multiplicação aqui para a gente ganhar espaço. E aí nós vamos ter aqui uma multiplicação. 2 vezes raiz de 10 é 2 raiz quadrada de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 10 ao quadrado ou 100, tanto faz. Raiz de 10 ao quadrado, que é igual. 2 vezes raiz de 10 permanece. E a raiz quadrada de 10 ao quadrado fica 10, porque a gente elimina o radical, o índice do radical com o expoente do radicando, fica 10. E aqui nós podemos fazer uma simplificação. Como temos uma multiplicação no numerador, cancelamos esse 2 por 2, que aqui vai dar 1, e o 10 por 2, que aqui vai dar 5. Então nós vamos ter raiz de 10 sobre 5. Na letra B nós temos o seguinte: 6 sobre raiz de 6. Vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que é o raiz de 6. E aqui nós temos 6 vezes raiz de 6 é 6 raiz de 6, dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6 é 36, raiz de 36 ou 6 ao quadrado, que é igual 6 raiz de 6 permanece, e a raiz quadrada de 6 ao quadrado fica 6, cancelamos o índice do radical com o expoente do radicando. E aqui nós temos uma multiplicação no numerador e podemos cancelar esse numerador com esse denominador, ficando apenas a raiz quadrada de 6. Perceba que em ambos os casos o denominador, o radical, ele praticamente desapareceu do denominador. Aqui também. E na letra C nós temos 9 sobre a raiz quadrada de 3. Vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que é o raiz quadrada de 3. Então nós vamos ter aqui 9 vezes raiz de 3 é 9 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 elevado ao quadrado. Aqui permanece o 9 raiz de 3. E aqui nós vamos cancelar o índice do radicando com o expoente do radical. Aliás, o índice do radical com o expoente do radicando, ficando apenas o 3. E aqui nós podemos fazer uma divisão, já que nós temos uma multiplicação no numerador, nós vamos cancelar esse 9 por 3, que aqui vai ficar 3, e aqui fica 1. Então nós vamos ter aqui, ó, 3 raiz quadrada de 3. É a nossa resposta aqui da letra C. Na letra D nós temos a raiz de 5 dividido sobre a raiz de 2. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que nesse caso aqui é o raiz de 2. Então isso aqui vai ser igual. A raiz de 5 vezes a raiz de 2 vai ficar exatamente assim. Raiz de 5 vezes a raiz de 2. Dividido sobre a raiz de 2, só que elevado ao quadrado. Aqui nós temos no numerador índices iguais
né? Nós podemos, e uma multiplicação de radicais, nós podemos fazer a multiplicação, 5 vezes 2 é 10, então nós vamos ter aqui a raiz de 10, e aqui nós vamos cancelar o índice do radical com o expoente do radicando, e nós vamos ter apenas o raiz de 10 sobre 2. Na letra E, nós temos 20 sobre 2 raiz de 5. Vamos multiplicar pelo fator racionalizante. E nesse caso aqui vai ser o 2 raiz de 5, né? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar somente pelo radical, raiz de 5. Fica mais fácil. Então nós vamos ter aqui, ó, 20 vezes raiz de 5, vai ser 20 vezes raiz de 5, dividido por 2 vezes, isso aqui é multiplicação de radical, fator externo com fator externo, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, nós vamos ter 2, que multiplica a raiz de 5, só que raiz de 5 elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual. 20 raiz de 5 permanece. E nós vamos ter aqui, ó, o 2, que vai estar multiplicando, cancelando o índice do radical com o expoente do radicando, nós vamos ficar aqui, ó, com 5. E aí nós vamos ter aqui o seguinte, 20 que multiplica a raiz de 5 sobre 2 vezes 5, 10. É igual, vamos continuar aqui. Podemos fazer um cancelamento aqui, ó. O 20 por 10, isso aqui é igual a 2. E 10 por 10 fica 1, então nós vamos ter aqui como resultado apenas o 2, raiz quadrada de 5. Na letra F nós temos aqui 3 dividido sobre a raiz quadrada de 6. Vamos fazer a multiplicação pelo fator racionalizante, que é o raiz de 6. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz de 6 é 3 raiz de 6, dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 elevado ao quadrado, que é igual 3 raiz de 6 permanece. E aqui nós teremos, cancelando o radical, o índice do radical com o expoente do radicando, nós vamos ficar apenas com 6. E aqui nós podemos fazer uma simplificação, porque temos uma multiplicação no numerador. Então 3 por 3 fica 1, 6 por 3 fica 2. Então nós vamos ter aqui, ó, a raiz de 6, uma vez a raiz de 6 é a raiz de 6, sobre 2. Tá? Então essa é a simplificação, a racionalização dessas expressões conforme pedido na questão. Vamos ver a próxima questão. Ok, vamos ver essa segunda questão. Diz o seguinte: racionalize os denominadores das seguintes expressões. No item A, nós temos aqui 1 sobre 3 menos raiz de 6. Então, para racionalizarmos uma fração onde no denominador nós temos 2 termos, nós precisamos multiplicar pelo fator racionalizante, e nesse caso, o fator racionalizante é o conjugado do denominador. O que é isso? É os mesmos termos com o sinal contrário, ou seja, com o oposto desse sinal que a gente tem aqui. Aqui tem menos raiz de 6, aqui vai ficar mais raiz de 6. E vamos fazer isso nos dois, no numerador e no denominador. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, uma multiplicação de frações, tanto no numerador quanto no denominador. Um que multiplica 3 mais a raiz de 6, isso aqui é a mesma coisa que 3 mais a raiz de 6. Agora aqui nós temos que aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 6, ou mais 6, aliás, raiz de 6 é mais 3, que multiplica a raiz de 6. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, menos raiz de 6 que multiplica 3, fica menos 3 raiz de 6. Menos
raiz de 6 vezes mais raiz de 6 vai ficar menos raiz de 6 ao quadrado. Aí nós teremos aqui o seguinte, vamos manter o 3 mais a raiz de 6, vamos manter o 9, e observar que no denominador aqui nós temos dois termos simétricos, mais 3 raiz de 6 e menos 3 raiz de 6, cancelamos. Vamos ficar com menos a raiz quadrada de 6 ao quadrado, cancelamos também o índice do radical com o expoente do radicando, fica apenas menos 6. E aqui nós vamos ter, aqui é 3, aqui é a raiz de 6. Vamos repetir o 3 mais a raiz de 6. E aqui 9 menos 6 é igual a 3. E essa é a racionalização desta expressão. Perceba que o radical desapareceu do denominador. Então essa é a nossa proposta. No item B nós temos 2 sobre raiz de 5 mais a raiz de 3. Vamos multiplicar pelo conjugado, que vai ser o nosso fator racionalizante. Então vai ficar a raiz de 5 menos a raiz de 3, dividido por raiz de 5 menos a raiz de 3. Então nós teremos aqui uma multiplicação, de frações, onde no denominador nós precisaremos fazer aí a propriedade distributiva. Então 2 que está multiplicando raiz de 5 menos raiz de 6, ficará assim. E agora vamos ter o seguinte, raiz de 5 vezes raiz de 5, nós vamos ter aqui a raiz de 5 ao quadrado. A raiz de 5 vezes menos a raiz de 3, nós vamos ter menos a raiz de 5, multiplicando a raiz de 3. A raiz de 3 vezes a raiz de 5, nós vamos ter mais a raiz de 5 vezes a raiz de 3. Mais vezes menos é menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos ter raiz de 3 ao quadrado. E agora nós teremos aqui, vamos manter o 2, que multiplica raiz de 5 menos a raiz de 3, dividido por a raiz quadrada de 5 ao quadrado, cancelando o índice do radical com o expoente do radicando, nós vamos ficar com 5. Menos raiz de 5 vezes raiz de 3 e mais raiz de 5 vezes raiz de 3 são simétricos. Podemos cancelar esses dois termos. E aí nós vamos ficar apenas com menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. Então vai ficar menos 3 aqui. Vamos manter aqui o 2, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3, dividido por 5 menos 3, isso aqui é igual a 2. E agora observe que nós temos aqui uma multiplicação, vamos cancelar esse 2 com esse aqui, e o que vai sobrar vai ser apenas a raiz de 5 menos a raiz de 3. Dessa forma, racionalizamos mais esse item. Perceba que o radical desapareceu do denominador, tá? Vamos agora para o item C. No item C nós temos 11 sobre 2 raiz de 3 menos 1. Vamos multiplicar pelo seu conjugado. Vai ficar 2 raiz de 3 mais 1, que é o oposto do menos 1. No denominador vai ficar a mesma coisa, 2 raiz de 3 mais 1, que é igual. Nós temos uma multiplicação de fração aqui novamente. Embaixo nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. E aqui nós temos 11 multiplicando 2 raiz de 3 mais 1, vai ficar assim, 11 está multiplicando 2 raiz de 3 mais 1.
E aqui nós vamos ter o seguinte, 2 raiz de 3 que multiplica 2 raiz de 3, nós vamos ter aqui 4, que multiplica a raiz de 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 que multiplica mais 1, nós vamos ter aqui mais a raiz, mais 2 raiz de 3, aliás, mais 2 raiz de 3. E aí nós vamos ter o segundo termo, menos 1 vezes 2 raiz de 3, nós vamos ter aqui menos 2 raiz de 3, menos 1 vezes mais 1, nós vamos ter aqui menos 1, isso aqui é igual. Vamos manter aqui, ó, o 11, que está multiplicando 2 raiz de 3 mais 1, dividido por o 4, está multiplicando a raiz quadrada de 3 ao quadrado, cortando o índice do radical com o expoente do radicando, sai o 3, mais, aliás, vamos tirar esse sinal aqui por enquanto, vamos olhar aqui para o denominador, nós temos dois termos simétricos, que é o mais 2 raiz de 3 e o menos 2 raiz de 3, vamos cancelar um com o outro, e vai sobrar apenas o menos 1, vamos repetir ele aqui. E aqui nós vamos ter o seguinte, 11, que está multiplicando 2 a raiz de 3 mais 1, dividido por 4 vezes 3, 12, 12 menos 1, 11. Aí observe o seguinte, que aqui nós vamos ter, vamos cancelar esse 11 com esse aqui, vai ficar apenas 2 raiz de 3 mais 1. Então essa é a racionalização dessa expressão. Tá? Ao item B nós temos o seguinte, 2 menos raiz de 2 dividido por 3 mais raiz de 2. O raciocínio é o mesmo. Vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Denominador 3 mais raiz de 2, então vai ficar menos raiz de 2. E no denominador nós teremos a mesma coisa. E assim nós não alteramos a fração. Perceba que nós vamos ter a multiplicação, aplicar a distributiva tanto no numerador quanto no denominador. Então nós vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos 2 raiz de 3 vai ser, aliás, menos 2. 2 vezes menos 2 raiz de 2 vai ser menos 2 raiz de 2. Menos vezes mais é menos. Agora nós vamos ter raiz de 2 vezes 3 vai ser 3 raiz de 2. Menos vezes menos é mais. Então nós vamos ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por, nós vamos ter aqui 3 mais raiz de 2 multiplicando 3 menos raiz de 2. Então vai ficar assim, da seguinte maneira. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes menos raiz de 2 vai ser menos 3 raiz de 2. E aqui nós teremos mais vezes mais é mais. Raiz de 2 vezes 3 é 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais vezes menos é menos. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui tudo é igual. Lá no numerador nós vamos ter o seguinte, vamos ter o 6, nós temos menos 2 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2 são subtração
de radicais com o mesmo índice e mesmo radicando. Então vamos somar menos 2, menos 3, isso aqui é menos 5, raiz de 2, mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancelando o índice do radical com o expoente do radicando, isso aqui fica apenas 2. No denominador nós temos o 9 e observe, nós temos menos 3 raiz de 2 e mais 3 raiz de 2, são simétricos, vamos cancelar um com o outro, sobrando menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancelando aqui fica apenas o menos 2. Nós vamos ter o seguinte, no numerador nós vamos ter aqui, ó, esse 6 com esse 2 dá para a gente somar, nós vamos ter 8 menos 5 que multiplica a raiz quadrada de 2, dividido por 9 menos 2, isso aqui é igual a 7. Então, a nossa expressão fica dessa forma. 8 menos 5 raiz de 2 dividido para 7. E no item E, nós temos o seguinte. Temos 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2. Vamos seguir o mesmo raciocínio anterior, multiplicando pelo conjugado do denominador. Se é 2 menos raiz de 2, ficará 2 mais raiz de 2. E a mesma coisa vai acontecer no denominador. Aqui vai ser igual. Observe que nós teremos aqui a multiplicação de frações, tanto no numerador quanto no denominador. Então vai ficar assim, ó. Vamos aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes mais raiz de 2 vai ser mais 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 vezes 2, nós teremos menos 2 vezes 2 é menos 4. Raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 vezes mais raiz de 2, menos vezes menos, aliás, menos vezes mais é menos. E 2 vezes raiz de 2 vai ser 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. No denominador nós vamos ter o seguinte. 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes mais raiz de 2 nós vamos ter mais 2 vezes vai ser 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 2, nós teremos menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2 vai ser menos raiz de 2 ao quadrado, que é igual. Nós vamos manter esse 4. Aí nós teremos aqui o seguinte. 2 raiz de 2, uma soma algébrica aqui de radicais. 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Índices e radicandos iguais, nós vamos poder somar algebricamente os fatores externos. Então, mais 2 menos 4, isso aqui é igual a menos 2 raiz quadrada de 2. Menos o 2 que está multiplicando a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2, que isso aqui vai dar 4. Então, vai ser assim. Então, esse 4 vem para cá. E aqui nós vamos poder fazer um cancelamento. Dois termos simétricos. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Cancelamos. E vamos ficar apenas com menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós vamos poder ter no numerador 4 menos 4 menos 2 raiz de 2 dividido por 4 menos 2 é igual a 2.
Se nós cancelarmos esse 4 com esse aqui, zera. E nós cancelarmos menos 2 com 2, nós vamos menos dividido para menos, para mais é menos. Nós vamos ficar com menos a raiz quadrada de 2. E no item F nós temos aqui o seguinte: a raiz de 3 menos a raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos multiplicar pelo conjugado, né? Então vai ficar assim: raiz de 3 menos a raiz de 2 dividido pela raiz de 3 menos a raiz de 2. Isso aqui é igual. Observe que temos aqui uma multiplicação de frações, onde precisamos aplicar a propriedade distributiva, tanto no numerador como no denominador. Então vai ficar assim, ó, a raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado. A raiz de 3 vezes menos a raiz de 2, mais vezes menos vai ser menos, e 3 vezes 2 é 6, então vai ficar a raiz quadrada de 6. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, menos raiz de 2 vezes mais raiz de 3, mais vezes menos é menos, e 2 vezes 3 é 6, vamos ficar aqui com menos raiz de 6. E aí nós vamos ter o seguinte: menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, nós vamos ter mais a raiz de 2 ao quadrado. No denominador nós temos o seguinte: fazendo o mesmo processo distributivo, nós vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 3, vamos ter raiz de 3 ao quadrado. A raiz de 3 vezes menos raiz de 2, mais vezes menos é menos. Então nós vamos ter aqui a multiplicação de radicando com radicando. 3 vezes 2, 6, ficar raiz quadrada de 6. E agora, mais raiz de 2 vezes mais raiz de 3, nós vamos ter mais a raiz de 6, porque 2 vezes 3 é 6. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais vezes menos é menos. Nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então nós vamos ter o seguinte, que a raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancelando o índice do radicando com o expoente, aliás, o índice do radical com o expoente do radicando, vai ficar apenas o 3. E aqui, ó, nós vamos ter menos raiz de 6. Com menos raiz de 6, nós vamos ter menos 2 raiz de 6. É como se nós tivéssemos menos 1 subtendido aqui, tá? Somando fica menos 2 raiz de 6. Mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancelando o radicando com o expoente, o índice da raiz com o expoente do radicando, nós vamos ter apenas o 2, no caso mais 2, dividido por... Aqui vai acontecer a mesma coisa, cancelando o índice do radicando com o expoente do radical, nós vamos ficar com 3. E aqui podemos cancelar menos raiz de 6 mais raiz de 6, são simétricos, cancelamos. E vamos ficar com menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ficar apenas o 2. Vai ficar menos 2. Aqui nós temos o seguinte, 3 mais 2, esse 3 aqui mais esse 2 é igual a 5. Menos 2 raiz de 6. Sobre 3 menos 2 é igual a 1. Então, tudo isso aqui dividido por 1 vai ser igual a tudo isso aqui. 5 menos 2 raiz quadrada de 6. E essa é a forma racionalizada dessa expressão. Tá, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva e fique por dentro das novidades, tá bom? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.